Vamos para o livro de João. Sejam bem-vindos os visitantes aí. Vocês estão na casa do Pai. Nós não sabemos aqui nem orar como convém. Entendemos isso, mas nós sabemos de uma coisa. Ele já chegou e quando ele chega, a gente só quando eu vinha dentro do carro, eu vinha orando. E se eu fosse olhar para mim, eu pediria dispensa. Não é por causa de hoje. Eu pediria dispensa toda vez que eu sou escalada. Porque eu sempre olho para a gente, sempre olha para nossas fraquezas, né? A gente sempre olha achando que a gente nem sabe. E tem dias que são piores que outros. E esses dias têm sido tão corridos que eu não tenho lido muita palavra. E eu não tenho lido livros inteiros. Eu tenho pegado os pequenos, que tem 4, 5 capítulos e leio. Mas eu tenho tanta vontade demais de comer mais, sabe? Eu vou comer muito mais. Mas olha, nós temos um Pai que Ele sabe cada momento que você está vivendo. Aleluia. E Ele não te trata segundo a sua correria. Menino, oh Deus, é tão lindo, nós temos um Pai. Eu vim hoje dizer para vocês, acho que só isso, que nós temos um Abba, nós temos um Pai. E a gente precisa não só saber disso, nós precisamos sentir e entender que nós temos um Pai. Eu só consigo dizer isso hoje para a igreja, nós temos um Pai. Glória a Deus. Nós não viemos hoje nos encontrar só com o nosso Senhor, porque Ele se tornou meu Senhor e o seu Senhor quando Ele nos salvou. E aí depois Ele me trouxe para ser Pai todos os dias. Glória, Senhor. E eu amei a ministração do apóstolo Eduardo. Aleluia. Porque quando Deus falou com o Mindre na terça-feira, com a unidade do Mindre, eu não sei se você sentiu isso, mas eu senti isso. Amém. Deus veio lembrar para mim, para você, que você é humano. Que se você pensa que você está dando só uma meia hora do seu tempo, Ele está sabendo o que está acontecendo com você. A gente é duro demais conosco. Nós somos muito duros. E no dia que Carlinhos ministrou aqui, eu fiquei tão feliz porque aquele texto, que inclusive nós vamos falar um pouquinho, do pão da vida, ele tinha me dado aquele texto de manhã. E ele me deu com o mesmo contexto dele, mas nós vamos ler onde ele me deu no 28. Falei, Carlinhos, que coisa maravilhosa. Porque ainda que eu e você venha para Ele querendo só o que Ele tem, e se você fizer essa pergunta que assim diz, aqueles homens que perguntaram, nós vamos ler isso, vamos ler o texto, mas antes nós vamos passar por aqui primeiro. João, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é lindo. Eu vim dentro do carro falando com o Senhor assim, Senhor, se tu vês, Jesus, que eu vá falar qualquer coisa que não seja do teu agrado, que o Senhor faça como o Senhor fez com Zacarias, me emudeça, por favor, ainda que seja isso na vontade. Ai, Deus. Porque a tua palavra é santa. Glória a Deus. E nós temos muitas vezes. E hoje eu estava lendo um texto. Eu coloquei a Bíblia falada e comecei a orar em línguas. E de repente saltou aquela parte que o irmão de Jacó negociou com um prato de lentilha. Isaú foi lá. E hoje, quando eu vi, saltou isso no meu coração. Quantas vezes nós trocamos muitos entendimentos que a gente já tem por um comportamento que não agrada ao Senhor, por um prato de lentilha. Mas o Senhor falou, filha, eu sou o teu pai. Aleluia. Eu sou o teu pai. Quantas vezes você vinha a mim
Quantas vezes você vai chegar ao trono da graça? Igreja, quantas vezes você errar, ser inconveniente, pecar, enfiar o pé na jaca, fazer o que você como crente, cristão, já sabe que não devia fazer. Se você se lembrar que você tem um pai, ele é o teu pai, e você se achegar a ele só te abraça, e ele fala, vamos começar de novo. Nós temos um pai, e ele quer recomeçar comigo e com você, todos os dias. E no João 1 ele fala assim, no começo, aquele que é a palavra, ele já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. Desde o princípio, a palavra, ela estava com Deus, por meio da palavra. Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela, sem essa palavra. A palavra, ela era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão ela não consegue apagar. Ah, Deus, como o Senhor é poderoso com tua palavra. A luz brilha na escuridão e a escuridão ela não consegue se apagar. Vamos para João 6, 28. Obrigada, Jesus. E nós vamos começar a partir do 26, que aí dá para entender o contexto da palavra todo. Jesus respondeu. Todos acharam? Amém? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhe a fim de você conseguir a comida que se estraga, mas a fim de você conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade para dar essa comida a vocês. E aí eles perguntaram: o que é que Deus quer que a gente faça? Perguntou eles. Em algumas versões está: qual é a obra que Ele quer que a gente faça? Ele respondeu: Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Respondeu Jesus a ele. Só até aqui. Essa resposta de Jesus, ela foi tão socorro para mim naquela semana. Creia. O que Ele quer que eu e você faça é crer. Crer que Ele enviou Jesus. Crer em Jesus. Crer em tudo que Jesus conquistou para mim e você. Aleluia, Senhor. Crer no que Ele diz. Glória a Deus, glória a Deus. Não sei se vocês assistem The Chosen, mas se não assistam uns capítulos. O The Chosen, ele traz um Jesus numa humanidade, num acesso, num lugar de eu posso me achegar a Ele, eu posso abraçar Ele. A religião está pegando Jesus tanto como um Senhor, tanto como um juiz, e ela está se esquecendo muitas vezes de pegar um Jesus que você tem acesso como teu irmão mais velho, como um seu intercessor diante do Pai. E quando você crê nesse Jesus, que Ele é esse acesso ao teu Pai, nesse Jesus cuidadoso, nesse irmão zeloso, nesse intercessor, nesse ajudador, lógico que você também vai
ter toda um entendimento sobre esse Jesus que traz também o juízo, a desaprovação naquilo que ele não agrada, que não lhe agrada, que não agrada ao Pai. Porque no caminho que nós estamos indo para o Pai, todos os dias nos santificando para ter esse acesso na morada eterna com Ele, Ele vai nos limpando. Mas nessa noite, o que Deus colocou no meu coração foi: lembra para eles que eu sou o Pai. Aleluia. Que eu sou o Glória a Deus. intercessor. Amém, Jesus. No Salmo 126, ele fala assim, que ele nos viu, a 126, né? Deixa eu ver. E tem um texto que foi nesses tempos de guerra, esses tempos de luta que eu estou nesse momento, são tantas guerras, né? Que eu falei, gente, não tem guerra, não é? Mas nessa situação específica, né, agora, com meu marido, esse texto saltou para dentro do meu coração. Não é 76, não, peraí. Deus é lindo, Ele nos vê, Ele nos sabe de tudo que eu e você está passando, de tudo que nós estamos almejando, de todos os dias que a gente chega cansada, se for tomar banho, vem para a igreja, porque Ele sabe do seu dia como foi, né? E Ele fala no 139, ele fala assim: ó Senhor Deus, vamos a partir do 1. Ninguém está com pressa porque nós estamos no gramado, né? Vocês viram a grama verde, está todo mundo sentado, né? Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando eu estou trabalhando e quando eu estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu falo, tu já sabes o que eu vou dizer. Está em volta de mim por todos os lados. E o Senhor me protege com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. E o teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde eu posso ir a fim de escapar do teu Espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. E se eu descer ao mundo dos mortos, lá também tu estás. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali o Senhor vai me ajudar e vai te ajudar. Glória a Deus. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adianta nada, porque para ti a escuridão não é escura. Aleluia a Deus. A noite é tão clara como o dia. Aleluia. E tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão e as trevas. Tu criastes cada parte do meu corpo e tu formastes na barriga, me formastes na barriga da minha mãe. E eu te louvo porque o Senhor deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. E eu e você sabe disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos e quando nós estávamos sendo formados na barriga da nossa mãe, Ele nos viu, crescendo ali em segredo.
Tu nos vistes antes de nós termos nascido. Os dias que o Senhor nos destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Aleluia. Oh Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. Eles são tantos. E se eu contasse, seria mais que os grãos de areia. Quando eu acordo, ainda estou contigo. Oh Deus, como eu gostaria que tu acabasses com os homens maus. Como eu gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti, contra ti falam coisas ruins. Ó Senhor Deus, como eu odeio os que te odeiam, e como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças, eles são meus inimigos. Aí ele fala, diante desses sentimentos que eu tenho contra os meus inimigos, ele fala, ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum pecado e me guia pelo caminho eterno. Glória a Deus. Eles são os nossos pais, que te conhecem, o pensamento. Glória a Jesus. E aí lá naquele João 6, os discípulos, porque ali eles estavam andando, eram os judeus, que estavam andando em busca de palavra, em busca de todos os benefícios que Jesus proporcionava, mas exclusivamente ali. Eles estavam maravilhados pelo milagre dos pães que havia sido feito. E eles chegam e Jesus discerne: vocês vieram até aqui não foi por causa dos milagres, mas foi pelo pão natural. O que o Senhor vai chamando eu e você para discernir o milagre de quem você é, o milagre do que Ele está fazendo na sua casa, na minha casa. O milagre do que Ele está fazendo no mundo inteiro. A maldade está crescendo numa velocidade terrível, mas Ele falou assim: eu estou aumentando poder sobre vocês, para vocês estarem num lugar inabalável. Amém. O mal está crescendo, ele está crescendo, mas também o bem está crescendo dentro de nós, porque o Espírito ele não dorme, porque o Espírito ele não fica como muitas vezes nós ficamos paralisados. Não, o Espírito ele olha além, ele traz o que é do céu, ele ouve o que é do Pai. Ele fala: eu vou enviar um consolador para vocês, para morar em vocês, porque ele vai trazer para vocês o que tem no coração do Pai. Glória a Deus. E aí, o Senhor não conhece eu e você quando a gente chega no quarto, porque está morrendo de medo de deixar a filha lá no outro lado do estado. Ele sabe. Ele sabe como é que Rubinha. Foi fácil? Tá fácil deixar a Tássia lá? Não. Não foi fácil para mim ontem entrar em intercessão por ela. Tia, estou entrando no centro cirúrgico. Imagina para ela que pariu. Não é fácil. Mas ele está querendo falar para mim nesses dias. Eu vou para a cirurgia com meu marido a semana que vem. Ele está falando: filha, luz e trevas para mim é a mesma coisa. Eita glória. Não tem diferença se é benigno, se é maligno, se vai operar, se vai cortar. Eu sou Deus. Eu creio, Senhor, eu creio. A razão é Eu creio, a nossa bendito é o humanidade. A nossa humanidade, ela demora a descansar nisso. A nossa humanidade, ela não entra no descanso ainda, muitas vezes de palavras que a gente já leu e que a gente já leu. E eu fui falando dentro do carro: Senhor, que não seja só os meus olhos lendo, mas que as minhas células, que a sua célula creia que Ele já fez. O que o Senhor está falando para mim e para você hoje como igreja é: creia em mim, eu já vim, eu ressuscitei ao terceiro dia. Há provisão, há comida, há descanso, há cura, porque verdade continua havendo cura. Não venha para mim pelo pão natural, mas venha para mim hoje, porque eu quero fazer milagre nesse lugar onde você está vendo que é impossível. Eita glória. É assim. E ele fala para o discípulo, Nos faz entender. ele fala para eles: e aí, o que a gente tem que fazer? O que Deus quer que a gente faça então? Creia. Amém. Creia em mim. Aleluia. Não creia, filha, só nas mãos do médico. Não
falou, vai tudo bem, creia em mim. Espírito de Deus. Ah, meus irmãos, a igreja hoje ela está sendo chamada todos os dias Senhor. para olhar além, Aleluia. para se comportar com poder e autoridade no ambiente de trabalho que está terrível, onde está trazendo, não é só falas, mas o que os nossos filhos veem hoje, de abominações, de coisas que está sendo impregnado na sociedade como natural. E aí o que a igreja vai fazer? Creio que Deus continua agindo. Aleluia. Ele é Deus no céu e na terra. Ele continua fazendo juízo. Ele continua paralisando homens que abrem a boca para poder blasfemar contra a palavra. Eu creio. Ele continua curando o câncer. Ele continua curando enfermidades pequenas e grandes. Ele continua abrindo porta e falando, venha, tira a pedra, sai para fora. Ele continua. Ele fala, vocês não vieram para os milagres. Era para vir pelo que está acontecendo no mundo espiritual. Existe um mundo espiritual. Existe um lugar onde a gente pode ver anjos, como foi falado recente agora, a pastora tem poucos dias que ela falou sobre isso. Vocês creem que tem anjos? Tem anjos aqui. Glória a Deus. Os anjos estão presentes porque ele falou, eu vou enviar. O Espírito habita em você. E quando você pecar contra o Espírito Santo, contra a palavra de Deus, lembra que você tem a habitação do Espírito, peça perdão, volte para ele correndo. Há um lugar sempre, há um lugar onde você pode se arrepender e recomeçar com o teu Pai. Espírito de Deus. Porque também não é. A gente vê aqui. Crer no milagre quando você está dentro da tempestade não é fácil. Crer que luz e trevas é a mesma coisa não é fácil. Crer que o Senhor envia o socorro para pagar a conta quando ainda não chegou o recurso e está dando 10 horas da noite, 8h30. 8h30. Mas vai chegar ainda hoje. Antes para pagar a conta. Em nome de Jesus, é o provedor. Sabe? Nosso Deus. O Senhor quer lembrar para nós que Ele continua sendo o mesmo. Eita glória. Ele continua sendo o mesmo. Essa semana eu conversei com o pai, que ele trabalhou alguns dias para mim, lá na roça. E eu fujo muito para a roça, porque a roça para mim também é aquele lugar que Eduardo falou, come, bebe e descansa. Eu descanso também muito na roça. Eu consigo olhar os pássaros, eu consigo olhar as estrelas e eu fico maravilhada com a cor de cada um. E aí eu fui, a semana passada, estou lá. Veio a emergência da minha sobrinha que teve um acidente, que Deus deu um livramento tremendo, tremendo, honra e glórias para você, papai lindo. E eu falei, gente, eu vou descansar, estou aqui olhando as estrelas, o que foi? Aconteceu isso, eu já pego o carro e venho para a cidade trazer minha irmã. E aí, no final de semana agora, me ligam. Você tá onde? Estou aqui, olhando as estrelas, estava olhando nessa hora. O que foi? Ah, porque aconteceu aí, o filho do cara lá tinha dado uma furada nas costas dele. Mas meu Deus, eu venho para aqui buscando tranquilidade, vocês vêm da ligação, que é tudo lá, né? Gerando e vai dar as notícias, porque dá o socorro também muitas vezes. E meu marido que foi que socorreu o rapaz. Trouxe ele até metade do caminho para encontrar com a família. E estava me avisando. E aí, 2 dias depois, eu falei com o pai desse menino. Liguei para ele. E eu falando com ele da verdade. E ele tinha comentado com o meu marido que ele correu atrás do menino com a faca que ele tirou das costas dele. E na hora que ele comentou que se eu tivesse pegado, eu teria matado ele. Ele só tem 11 anos, esse menino. E quando eu estava conversando com ele, eu falei, olha, você não tem ideia de quantas casas estão passando por coisas semelhantes, afrontas semelhantes. Porque a primeira coisa que o diabo
falar, só a sua casa está passando por isso. É vergonhoso. Procure todo o recurso do mundo, que é mantenha-se a distância, né? Da queixa, mantenha a distância, bota esse menino na casa de outras pessoas para cuidar. Mantenha a distância, vai fazer corpo de delito, vai fazer tudo que você tem que fazer e manter o distanciamento. A natural é por aí. Eu falei comigo com ele e falei, olha, eu vou te falar uma coisa. Tantos lares estão sendo destruídos nessa violência, porque Satanás ele tem um propósito nessa terra. É matar, roubar e destruir. Quem vai fazer, quem vai escolher gerar, quem vai escolher ser gerador de um filho que tentou me matar, que tenta me machucar, que me machuca, é eu e você, se você quiser. Aí fica trazendo a palavra, a força da palavra, do amor, lembrando para ele que ele é o pai e que ele vai prestar conta daquele menino. E que ele precisa buscar um lugar onde que o Espírito Santo fale com ele. O que aquele menino tem dentro dele que faz ele, com 11 anos, ter esses impulsos violentos? Eu falei, não deixe Satanás matar o seu filho, porque só existe céu e inferno. E a facção, ela está doidinha para recrutar pessoas que são corajosas o suficiente para matar seu próprio pai. Quem é que vai tirar das mãos? Eu falei, meu irmão, eu quero que você imagine que seu filho foi sequestrado. Ele foi sequestrado por Satanás. Quanto que você está disposto para pagar pela vida dele? O pai está querendo essa igreja que ame. O pai está querendo essa igreja que busque. O pai está querendo essa igreja que não desiste dos seus. Porque desistir é a primeira opção. Divorciar é a primeira opção. Quando tudo vai mal. Quando você leva uma facada do seu filho, desistir dele é a primeira opção. Manter-se longe, matar. Quantos inimigos dentro das próprias empresas que não se falam? Quantos familiares, quantos casais que dormem separados na mesma casa? Só as fotos que mostram que é um casal. Mas o leito nupcial, há uns que não tem nem toque, nem um bom dia. Tá tudo bem nas fotos. E nós temos um pai que ele nos ajuda a não desistir. Nós temos um pai que a gente pode buscar não pelo pão natural, mas reconhecendo que ele é o pão da vida, que traz vida neste lugar onde a gente não está descansando, onde a gente não está crendo, onde a gente não está amando, onde a gente não está descansando. Ele é um pai que ele nos vê neste lugar e ele nos ajuda e ele não desiste de nós. E é isso que eu queria compartilhar com meus irmãos. Ainda que você venha na presença dele só pelo pão natural, porque hoje não tem dinheiro para pagar a conta, e aí você corre, pai, por favor, me socorre, me socorre. Pai, e agora? E esse relatório agora, dessa enfermidade? Aí você corre só por isso, ainda que você busque ele só por isso. Ele te vê e ele quer se relacionar com você. E quando a gente ora no Espírito Santo, o Espírito Santo edifica a nossa fé o suficiente para a gente ver que este lugar nosso está sendo um lugar de interesse, um lugar natural, um lugar só pelo pão. Porque ele vai falar como ele falou para aqueles discípulos. Não me busque só por este pão. Busque, porque eu sou o pão da vida. Eu quero dar vida para vocês. Eu quero sustentar vocês. Amém, igreja? O Senhor quer sustentar nós. Ele quer sustentar nós para nos mantermos firmes. Não desistirmos até que Ele venha. Continue na confissão. Estamos chegando no final de ano. Vamos ter um recesso aí. Mas continue firme na leitura da palavra, porque nós não somos mais bebês. Nós estamos comendo um alimento sólido. Continue orando em línguas para edificar a fé.
Continue confessando a palavra, meditando na palavra, jejuando. E compartilhe, faça mesa. Não fique sozinho. É tempo da gente estar juntos, com os outros, em nome de Jesus. E quando a igreja nos for tirada, quando for tirada a igreja não, o lugar de ajuntamento, nós vamos poder ficar juntos, porque Ele vai nos dar estratégias, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé e agradecer a Ele, porque Ele está aqui. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor esteve aqui o tempo todo. Porque o Seu Espírito nos acompanhou hoje. Porque quando nós te aceitamos, o Senhor disse que nós recebemos o Espírito Santo para morar em nós. E nós te louvamos por isso. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos por cuidar de tudo que nós precisamos. Eu quero te louvar e te bendizer, Senhor. Porque o Senhor não nos deixa e não nos abandona. O Senhor é um Deus zeloso. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. E te damos a glória e o louvor pela Sua santa palavra. Porque a Tua palavra é viva e eficaz. O Senhor disse é. O Senhor é o Alfa e o Ômega. Aleluia. O Senhor é o princípio e o fim. Tu és o grande eu sou nas nossas vidas. E nós reverenciamos esta palavra, que é o próprio Deus. Ah, Pai, essa palavra do Senhor é o próprio presença do Senhor. Ah, Deus, obrigado, porque a palavra do Senhor se fez verbo e habitou entre nós, cheio de verdade. E nós podemos ver, nós podemos sentir a presença dele. Nós podemos sentir, nós vamos para casa agora, mas nós vamos continuar com ele. Porque nós vivemos hoje o tempo do ministério do Espírito Santo, onde o Espírito não nos deixa. Nós vivemos hoje essa presença contínua do teu Espírito. E eu te agradeço pela vida dos meus irmãos. Eu te louvo por essa igreja corajosa, por essa igreja que não resiste, por essa igreja que o Senhor fortalece, por essa igreja que o Senhor cura as enfermidades, o Senhor cura as emoções, o Senhor cura a mente, o Senhor cura, Pai, tudo que não te agrada em nós. Porque o Senhor está limpando, o Senhor está conservando uma igreja para ti. Ah, Deus, obrigado. Eu quero te agradecer pela liderança dessa igreja. Muito obrigado pela minha pastora. Eu te agradeço pela força no físico. Obrigado pela sabedoria, entendimento e discernimento. Eu te louvo por cobrir ela, Senhor, com teu sangue precioso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é Deus e cuida de cada liderança desse ministério. Eu te agradeço por mais uma noite no nome de Jesus. Amém. A pastora quer falar. Deus abençoe. Muito bom estar reunido como igreja bendita do Senhor. Meu coração realmente tem só um clamor, né, pela igreja. Tem passado por várias situações, né? E a gente vê que o Senhor verdadeiramente Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Então hoje também nós temos um aniversariante. Eu quero ler uma palavra.